Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora nós vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Então, nossa aula é a aula 7, o objeto de conhecimento é biomoléculas, polímeros e o detalhamento é a aplicação no cotidiano e as consequências para o meio ambiente. E vamos à nossa aula. E vamos iniciar a nossa aula com uma pergunta, né? Eu gosto que vocês façam reflexão, não sei se vocês já perceberam, né? Sempre tem uma pergunta, e essa pergunta, ela é respondida no decorrer da aula. Você já ouviu falar em microplásticos? Microplásticos é algo comum para vocês? O que vocês acham, né? Nunca ouviu essa palavra? Mas não tem problema não, a gente vai agora saber, né, o que é microplásticos, tá bom? Então, gente, microplásticos são pequenos fragmentos de plástico que variam em tamanho de menos de 5 milímetros de diâmetro, até partículas microscópicas. Então, não é algo comum. A gente não consegue ver esses microplásticos assim com muita facilidade. Dependendo aonde a gente está, a gente pode ver esses microplásticos sim, tá bom? Agora, esses microplásticos, eles se degradam, né, dos plásticos, de plásticos bem maiores, tá? Eles se degradam em fragmentos cada vez menores. Isso o quê? Ao longo do tempo, tá? Devido o quê? À ação do sol, da água e dos processos mecânicos. Tudo bem? Então, o microplásticos já deu para a gente perceber que ele deriva do plástico, ok? Tá bom? Então, aquele plástico maior, exposto ali ao sol, à chuva, a temperaturas altas, vai se degradando cada vez em fragmentos bem pequenos, tá bom? E os microplásticos, eles podem ser categorizados em duas principais fontes: microplásticos primários e microplásticos secundários. Então, a gente vai ver agora a diferença, né, dessas duas classificações dos microplásticos. Microplásticos primários são produzidos diretamente para serem pequenos, como microesferas. E essas microesferas, elas vão ser utilizadas em produtos de cuidados pessoais. Vocês sabiam que muitos produtos que nós utilizamos, como esfoliantes, pastas de dentes e produtos de limpeza, contêm essas microesferas, bem pequenas, mas elas existem, tá bom? Além disso, esses pequenos fragmentos de plásticos também podem ser gerados durante a fabricação de produtos plásticos ou durante o uso e desgaste de itens maiores, né? Então, esses microplásticos primários, eles são produzidos como matéria-prima. Não é isso que a gente entende aí no texto? É produzido como uma matéria-prima que é adicionada em alguns produtos que nós utilizamos. E aí eu trago um produto que é muito comum, esse produto que é o glitter. Ele está presente em alguns produtos de maquiagens, alguns produtos pessoais, às vezes está presente também nas roupas, né? Às vezes se tem os glitters para dar aquele brilho, principalmente no carnaval,
tá certo? E aí eu vou falar um pouco, né, desse perigo, desse plástico, desse microplástico, que é o glitter, para o meio ambiente. Então prestem bastante atenção aí nesse vídeo, que ele vai trazer informações muito importantes. Carnaval é uma delícia. Tem gente que gosta de ir atrás de blocos e trios elétricos, tem quem ame as escolas de samba e seus desfiles, e tem a turma que aproveita o feriado para descansar. E sempre tem glitter. O brilho das fantasias, das maquiagens se espalha por todo o Brasil. Mas, infelizmente, esse material nada mais é do que plástico colorido. O glitter se soma às 8 milhões de toneladas de plástico que chegam aos oceanos anualmente. Então, gente, a gente olha assim, né, gosta, acha bonito, né, legal, mas o glitter, ele é um tipo de microplástico amplamente utilizado em cosméticos, roupas, decorações, né? Agora vai chegar a festa junina, vai se utilizar o glitter, né? Mas ele causa sérios impactos ambientais. Quando ele é descartado, ele vai se acumular nos oceanos, e aí organismos marinhos vão ser afetados, eles vão ingerir, né, esse microplástico, e aí vai afetar toda a cadeia alimentar. Como ele é formado por plásticos e algumas vezes tem metais também presentes, né, por exemplo, em alguns produtos, ele não vai se degradar facilmente, né, e aí ele contribui para uma umidade. E a alternativa, a gente precisa procurar alternativas sustentáveis. E uma dessas alternativas sustentáveis para o não uso do glitter sintético é o glitter biodegradável. Esse glitter biodegradável, ele é muito fácil, né, de fazer. A gente pode pegar aquelas folhas, aquelas folhas que caem mesmo das árvores, né? E a gente tem aqueles cortadores que formam aquelas bolinhas, e a gente, a partir dali, também formar, né, vários glitters e utilizar aí, e usar corantes naturais para dar aquele brilho. Então, a gente precisa ver alternativas para que a gente possa fazer com que isso possa não cair, né, no ecossistema, não prejudicar a nossa saúde e a biodiversidade. Só para vocês terem uma ideia, a Organização das Nações Unidas, elas estimam que existam 51 bilhões de microplásticos nos mares. Só para vocês terem uma ideia, porque a gente fala assim, né? Mas é muita gente usando esse glitter, né? No caso aqui, que a gente está usando como exemplo de microplásticos primários. E agora vamos conhecer os microplásticos secundários. Os microplásticos secundários, eles são derivados da degradação de plásticos maiores, né? Então, aquele descarte, daquele saco de lixo, daquele depósito, né, que furou, que está desgastado, que você joga fora, eles, com o passar do tempo, gente, devido a fatores externos, eles vão se degradar dessa forma aí, como vocês estão observando na imagem, né? Eles vão ficar assim, ó. Eles vão ficar com partículas, né? Não muito pequenas, mas que são visíveis a olho nu. A gente consegue aí ver como é que fica isso daí, né? E isso ocorre principalmente quando a gente joga o plástico de forma incorreta. Porque aquele plástico ele fica ali exposto à luz solar e à ação, né, da chuva,
Se for perto do oceano, as ondas do mar, e aí ele vai se degradando. E isso vai poluindo toda a água ali, ou seja, o rio, ou seja, o oceano, e toda a vida terrestre que ali existe. Tá bom, gente? Então, olha aí, né? Os microplásticos, eles são uma pandemia, vocês sabiam? É uma praga invisível. A gente não consegue ter a ideia da degradação que esses plásticos, esses microplásticos, podem fazer, né, no nosso ambiente, ok? Os microplásticos, eles são onipresentes no meio ambiente, podem ser encontrados em todos os principais compartimentos ambientais, né? Eles podem ser encontrados nos oceanos, nos rios, no solo e até mesmo no ar. A gente pode encontrar esses microplásticos. Eles representam uma ameaça significativa, né? Como eu disse para vocês, principalmente para a vida marinha e terrestre, e também para a saúde humana. Já se tem pesquisas sobre microplásticos encontrados, gente, no cérebro, no leite materno, né? Então, existem, né, pesquisa a respeito, não se tem ainda pesquisa sobre as consequências desses microplásticos no nosso organismo. Ainda não se tem ainda nada assim comprovado, mas que já existem pesquisas em andamentos que já comprovaram a existência de microplástico no organismo humano, tá bom? Alguns dos principais impactos dos microplásticos incluem que muitos organismos marinhos, desde o zooplâncton até mamíferos marinhos, podem ingerir esses microplásticos de forma acidental, né, gente? Às vezes eles acham que isso é alimento dos animais. Isso aí pode causar danos físicos, obstruções no sistema digestivo, acumulação de toxinas e afeta a alimentação e a reprodução dessas espécies. E também pode afetar a nossa alimentação, né? Porque se existir, por exemplo, microplásticos nos rios, que é algo comum aqui na nossa região, e o peixe achar que esse é alimento, nós vamos ingerir. E vocês sabiam que isso é acumulativo? Vai se acumulando dentro do nosso organismo? Porque isso não degrada, isso não desaparece, ok? Outro impacto é na transferência na cadeia alimentar dos microplásticos, né? Eles podem entrar na cadeia alimentar marinha e à medida que os organismos que os ingerem são consumidos por predadores maiores, né? Que é o caso do peixe. O peixe é contaminado, nós comemos o peixe, nós nos contaminamos, ok? Então é algo importante para a gente se conscientizar, fazer leitura, se interessar por essa temática, né? Sobre os microplásticos. Quase não se fala, né, gente, sobre os microplásticos. Fala-se dos plásticos, mas os microplásticos não. Nessa transferência de cadeia alimentar pode levar à bioacumulação de microplásticos e toxinas associadas, aumentando o risco para a saúde humana. Também temos impactos na saúde humana, não só na cadeia alimentar, mas impacto na saúde humana. Estudos recentes sugerem que os microplásticos podem estar presentes em alimentos, na água e até mesmo no ar que respiramos. Porque eles se tornam tão pequenos, né, gente? Dependendo aonde você se localiza. E se ali, né, se tem uma quantidade muito grande de acúmulo, né, de plástico, e ali ocorre aquela degradação, né, pode acontecer de ir também para o ar, tá bom? Então,
esses são alguns impactos que a gente pode observar, tá bom? A saúde humana, né? Continuando ainda falando da saúde humana, o impacto direto na saúde humana ainda está não seja totalmente compreendido, há preocupações crescentes sobre os efeitos potenciais sobre o sistema respiratório. Então, como eu disse para vocês, existem pesquisas a respeito, né, da forma como os microplásticos estão afetando o ser humano. Já existe pessoas já pesquisando, né, e já existe algumas leituras sobre isso, mas não se tem nada assim comprovado na ciência se traz alguma consequência, né, ao organismo humano. Mas existe já uma preocupação crescente, eu acho que isso é muito importante, pontuar isso, dizer sobre isso, que já existem pesquisadores interessados sobre esses efeitos potenciais. E já se tem alguma coisa, tá, gente, em relação ao sistema respiratório causado por esses microplásticos. Também no gastrointestinal e nosso sistema imunológico. Já se tem algo assim, né? É só especulações, ainda está em estudo. Então, aqui nós temos alguns riscos ao meio ambiente, né? Nós temos, já falei dos riscos para a saúde do ser humano e agora eu vou falar sobre os riscos para o meio ambiente, né? Os microplásticos têm causado impactos significativos ao meio ambiente devido à sua persistência, onipresença e a forma como são descartados. Tá, gente? Isso é muito importante. Às vezes a gente não consegue separar, né, o plástico, que é um produto não orgânico. A gente coloca tudo misturado, né? A gente põe plástico, coloca produtos orgânicos, não tem aquela preocupação de fazer a separação. Ou descartar de forma correta. Eu acho que é uma coisa muito importante que a gente possa juntos, porque esse descarte, ele é coletivo, ele depende de todo mundo, né? Não adianta só eu fazer, mas o meu vizinho não faz, ele não descarta corretamente. Precisa uma união, precisa que todos, né, pensem e gostem de ajudar o meio ambiente, porque o meio ambiente é a casa de todos, né? Então, os principais riscos para a poluição terrestre é os oceanos e rios. Muitos já estão contaminados, gente. Muitos rios e oceanos já estão contaminados. Porque quando a gente fala de contaminação, além, né, de alguns rios já serem contaminados por metais pesados, surge agora também, né, essa contaminação pelo microplásticos, que eu já falei para vocês que eles são derivados dos plásticos bem maiores pela degradação e também pelo uso de microesferas em cosméticos, em maquiagens, em fantasias, né? Também. Então, todos vão se acumulando e vão poluindo o meio ambiente. E aí nós temos uma imagem, né, de um local aonde a gente percebe que é um ambiente coletivo. Isso aí é uma praia, né? Pode ser uma praia, é uma praia, na verdade. E observe aí como as pessoas, elas estão, elas jogam, né? Fazem o descarte incorreto dos plásticos, e esses plásticos, com o passar do tempo aí, vão se degradando, porque eles não desaparecem, porque o tempo de decomposição do plástico é indeterminado, né? Antes, gente, o plástico, a gente tinha ideia que ele só poluía, não é verdade? Tem uma poluição aí nessa praia, né? Tá feio. Hoje não. Hoje ele contamina porque
ele se degrada em pedaços pequenos, em pedaços bem pequenos. Vem a água da chuva, leva essas partículas, os animais se alimentam achando que é alimento. Muitos desses animais que estão na vida marítima ali, ou nos rios, nós consumimos como alimento e nós também estamos sendo contaminados. Olha que interessante isso, né? Então, é algo assim que a gente precisa analisar, refletir e pensar. E observem aqui comigo um local onde eu estou. É um rio, mas atrás de mim, observem aí, ó, quantos lixos aí acumulados. E esse, sabe, assim, bem interessante, que eu trago essa imagem para a gente fazer uma leitura, que muitos desses lixos foram produzidos pelo homem. Muitos desse material aqui que foram jogados assim, né? Descartados de uma forma errada, né? Eles não poderiam estar aqui, eles não fazem parte desse ambiente, né? Esse lixo aí. Então, o acúmulo disso daqui, gente, vai produzir o quê? Os microplásticos. Porque a gente pensa assim, caramba, professora, mais um recipiente, coitado, que vai se decompor. Não, gente, estou falando assim, ó, estou falando disso daqui. Isso aqui é uma imagem. Mas existem rios que isso aqui, gente, está cheio de lixo. Oceanos também, né? Então, a poluição dos oceanos e de rios, milhões de toneladas de plástico são despejados. Todos os dias, hein? Não estou falando um mês, não, estou falando todos os dias. Tem países que até levam o seu lixo para outros países. Não sei se vocês conhecem a Praia do Lixo. É um depósito, gente, é um depósito de lixo. Lá é acumulado tudo, tanto o lixo orgânico como lixos como plásticos e outros materiais, tecidos. Esses plásticos aí, eles vão poluir as nossas águas, afetando a vida marinha e os ecossistemas costeiros. Não só a vida marinha, mas a nossa vida também, né? Nós vimos as consequências dos microplásticos, né? Então, os plásticos têm causado impacto significativo no meio ambiente devido à sua persistência, onipresença e a forma como são descartados, né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele é o 8º país do globo e o maior poluidor da América Latina, quando o assunto é o descarte de plástico no oceano. 8º, gente, olha aí. Então, são 1,3 milhão de toneladas lançadas anualmente. Isso aí são dados revelados pelos fragmentos da destruição, impacto do plástico e a biodiversidade marinha brasileira. É uma informação, né, dada pela organização não governamental Oceana. Então, esses dados eles são importantes porque é necessário se fazer realizar políticas públicas para que haja um freio, né, sobre essa forma desse lançamento de plástico no oceano. Então, a gente percebe que quase tudo no nosso ambiente é afetado e muitas consequências, destruições, a causa é o homem, né, gente? Então, a gente precisa ter uma consciência, saber sobre isso, né, para a gente poder fazer nossas argumentações, também exigir políticas públicas em relação ao descarte do plástico de uma forma coerente. E que nós também, como pessoas do bem comum, coletivamente, possamos rever as nossas atitudes. Então, isso é importante, tá bom? Então, gente, antes de a gente falar das mudanças das nossas atitudes, nós vamos falar sobre o esgotamento dos recursos naturais, né? Então, a produção de plástico
consome grandes quantidades de recursos naturais não renováveis. Ainda tem mais essa, né, gente? Energia, petróleo, geração de... precisa-se de energia, precisa do petróleo, porque muitos dos plásticos são derivados do petróleo. Também, além do petróleo, o plástico ele é derivado do gás, né, natural. Além disso, a extração desses recursos pode causar danos ambientais, como derramamento de óleo e destruição de habitat. Então, a gente precisa pensar em energias renováveis, né? Porque a matéria-prima no qual é produzido o plástico também dá impacto ao meio ambiente. Né? Então, precisamos renovar, pensar que energia podemos utilizar para que não haja ou recursos de outra matéria-prima que possa ser produzido. Já se tem pesquisa, por exemplo, de plásticos biodegradável, mas a produção é muito cara, né? E aí, às vezes, fica no papel. Tá? Mas existem ideias, sim, vão surgindo ideias, porque vão surgindo pessoas que vão abrindo a mente, né, em relação ao que está acontecendo em relação ao uso do plástico e a sua produção. Isso é bem interessante, isso é legal, né? A emissão de gases do efeito estufa também, né? Então a produção, o transporte, o descarte de plásticos, eles vão contribuir para as emissões de gases de efeito estufa, tá? Então, devido que a queima desses combustíveis fósseis, a produção de plástico, a decomposição dos plásticos em aterros sanitários. Então, é um problemão aí a produção do plástico, ok? Agora sim, vamos ver, né, algumas mudanças que nós podemos fazer. Aí eu trago mais uma pergunta para vocês pensarem aí junto comigo. Quais as mudanças que nós podemos fazer no dia a dia para minimizar os impactos do uso do plástico? Então, o primeiro, gente, é recusar os plásticos descartáveis. E aí, ou você leva um canudo descartável, um canudo de plástico, ou um talher de bambu, ou uma garrafa de vidro, para evitar para você estar utilizando plásticos, tá? O outro, gente, então, é recusar os plásticos, né? O outro é reduzir o consumo de embalagens plásticas também, né? Então, aí você tem que substituir por sacolas de pano, garrafa de vidro, ou metais e talheres de bambu também, tá? Uma outra forma de mudar é as alternativas, reutilização. Então, é reutilizar os plásticos, tá? Reutilizar utilizando como um objeto, né? Ou uso mesmo, tá bom? E apoiar as alternativas sustentáveis. O que significa isso, professora? Procure apoiar empresas, marcas que ofereçam, né, esses produtos de embalagens sustentáveis e que podem ser feitos com materiais reciclados. E educar e conscientizar é o que nós estamos fazendo, né? Eu trago várias informações para vocês a respeito dos microplásticos e os seus impactos ambientais. Então, e outra atitude que que nós devemos reduzir esse uso dos plásticos. É essa a dica que eu dou para vocês, tá bom? Então, vamos nos conscientizar e vamos tentar, na nossa casa, reduzir o uso do plástico. E assim eu termino a nossa aula de hoje. Tchau!